Shalom, Shabbat Shalom a todos. Estamos prontos aqui para mais um vídeo, para poder falar de assuntos que são do máximo interesse para nós, né? Hoje estamos voltando a falar do apóstolo Paulo, que tem materiais, as cartas deles são de suma importância para nós, para compreendermos. Nós temos que ter alguma atenção com relação aos escritos de Paulo, né? Porque como se não bastasse a dificuldade, porque Paulo era um tremendo erudito, né? Um conhecedor, com uma formação muito grande em cima do que é as escrituras sagradas, né? E nós temos um problema de traduções, de muitas pessoas que trocaram algumas palavras, né? Incluíram algumas coisas onde não deveria ser incluído, retiraram algumas passagens que não deveriam ser retiradas. Por exemplo, no caso de inclusão, por exemplo, vejamos ali em Mateus 28, 19, onde a Igreja Católica incluiu que o nosso Salvador falou que deveria ser batizado, emergido, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois, depois de muito tempo, por causa dos demais escritos, como Atos, as outras cartas, os outros escritos do Novo Testamento, então a Igreja Católica voltou atrás. Ela assumiu que pode ter sido incluído dessa forma, né, por causa da liturgia deles. Mas eles incluíram, né? Eles adulteraram a palavra. E não é assim que as coisas funcionam. E isso que eu sempre comento, que temos que ter muita atenção com respeito à leitura e procurar uma Bíblia que esteja mais certo, mais perto do original, né? Muito importante para que possamos realmente compreender e entender, né, o que Paulo realmente estava escrevendo, qual o propósito das escrituras dele, né? Faremos um estudo básico dos escritos de Paulo, mas antes iremos entender melhor quem era Paulo e entender melhor algumas palavras que esse apóstolo usava nos seus escritos, né? Não seria compreensível para nós se o Altíssimo, ao invés de escolher Paulo, que era um exímio conhecedor, um erudito das escrituras sagradas, escolhesse algum leigo, né? Alguém que não tem nada a ver com raízes israelitas, hebraicas, né? E aí, então, ficaríamos sem compreender essa escolha, né? Mas nosso Criador escolheu uma pessoa extremadamente zeloso com tudo relativo ao Criador, né? Em Atos, por exemplo, podemos ler ali no 22, versículo 3, onde está escrito: sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados, na Torá. Sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje, ou seja, sendo tão zeloso por Deus quanto uma boa parte dos cristãos, digamos assim, que acreditam que estão fazendo as coisas corretamente, né? Aí podemos dizer que foi retirado o véu do coração de Paulo. Aí você pergunta, mas que véu? Em 2 Coríntios 3,15, está escrito assim: de fato, até o dia de hoje, quando é lido Moisés, ou a Torá, ou a Taná, um véu cobre seus corações. Nesse versículo está bem claro isso. Não é fácil de haver uma interpretação real do que realmente está escrito, né? Se abriu o entendimento de Paulo, porque Paulo antes ele
perseguia os recém-convertidos. Né? E quem abriu o entendimento de Paulo? Foi o próprio Mashiach, né? Em Atos 9:5, Paulo perguntou, mas quem és tu, Senhor? Quando ele ficou cego, né, momentaneamente, por alguns dias. E aí o Mashiach respondeu, sou eu, Salvador, Yahshua. Sou eu, Yahshua, quem você persegue. Né? Então Paulo compreendeu que a vinda do Mashiach, profetizada nas Escrituras, havia já ocorrido. Compreendeu também que o Mashiach era uma porta para que entre todo aquele que nele crê. E isso não era uma exclusividade mais dos judeus, onde somente eles tinham as condições necessárias para admitir o novo convertido, a israelita. E Paulo, ele enfrentou as mesmas questões que o nosso Mashiach com os escribas e fariseus, que impunham a lei das obras, né, que são leis de homens, né, para o povo, acima da Torá. Alguns casos, inclusive, eles inventavam essas leis de homens e diziam que era mais importante que a Torá, como aconteceu numa passagem que eu não me lembro qual exatamente, onde a lei das obras dele dizia que se ele entregasse no templo o dinheiro que seria destinado, né, a ajudar os pais, está tudo certo, mas não é assim. Né? A Torá era muito clara, né, que honrar pai e mãe, né, não é só, né, demonstrar apreço por eles, né, honrar no sentido completo, ajudar, custear, né, compartilhar com eles. É muito profundo também essa questão. Né? E os fariseus da época, eles, né, faziam essas alterações, criavam essas leis, né, e acabavam confundindo o povo. Né? Paulo e os demais discípulos e apóstolos compreenderam e ensinaram o milagre da graça do Mashiach, essa graça que nos foi presenteada. Graça ou favor imerecido. É estendido a israelitas e a não israelitas. Essa graça é estendida dessa forma, tanto para israelitas e para não israelitas. Pois somente existe um caminho para a salvação, uma única porta, um único mediador para todos. Em Romanos 3:23, está escrito assim, porque todos pecamos e estamos destituídos da glória do Criador. Né? Se estamos em pecado, estamos destituídos da glória do Criador. Né? Isso nos afasta, o pecado, a transgressão da lei nos afasta dessa glória do nosso Pai. Mas o nosso Mashiach é a porta pela qual todos podemos entrar, pois o Criador não faz acepção de pessoas. Em Atos 10:34-35, Pedro, né, ele falou, agora percebam verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Né? Todas as pessoas de todas as nações, ele aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. O nosso Mashiach, por exemplo, no madeiro, ele fez a remissão dos nossos pecados. Quais pecados? Os que estamos cometendo hoje? Não. São os nossos pecados anteriores. Né? Em Romanos 3:24-25, né, diz, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Né? Yahshua, nosso Salvador. Deus, continuando, esse é o versículo 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça e sua tolerância
havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Né? Então, não é que depois da vinda do Salvador, nós temos uma carta branca para pecar, né, à vontade. Não, não é nada disso. Uma vez que nós aceitamos esse sacrifício do Mashiach e queremos nos consertar, entende? Aqueles pecados passados estão todos apagados. Agora, os futuros, os atuais, né, nós vamos ter que render contas. Né? Pagou com seu sangue por nossa iniquidade passada, por nosso pecado, para que não dependesse de mais ninguém nossa salvação, ou de qualquer outro intermediário. Agora é entre o Criador, o Salvador e eu ou você. Não existe mais ninguém envolvido nessas questões da salvação. Para o cristão que acompanha esse vídeo, é fácil compreender isso até aqui. Mas, para os israelitas, existe um entrave legal nessas afirmações que estamos fazendo. Porque, segundo a Torá, pelo menos 3 vezes por ano, todo israelita deveria se apresentar no templo em Jerusalém. E isso tem a ver com ser aprovado. Uma vez sendo israelita, se você era das nações, para se converter israelita, então, você deveria ser aprovado pelos rabinos, você deveria ser circuncidado, você deveria passar por um exame pelo Sinédrio, você deveria fazer uma imersão, um batismo de Mikvah, que é um batismo de purificação. Né? E tudo isso, você dependia de homens. Né? Para você poder realizar, ser aprovado, se era aprovado, para poder cumprir com a Torá, que era depois se apresentar no templo. Essa é a Torá. Né? Mas, como os israelitas, os judeus, né, inventavam muitas coisas, eram como pedras de tropeço. Né? As coisas mudaram. O nosso Mashiach profetizou em Mateus 24:2, dizendo o seguinte, que o templo seria destruído. Aí diz assim, nessa passagem, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram e para mostrar as construções do templo. Né? Aí diz assim, o nosso Mashiach, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. O nosso Mashiach já havia profetizado isso, porque de antemão sabia de todas essas questões israelitas, esses impedimentos que eles criavam, essas leis das obras, leis humanas que eles queriam exigir que os demais cumprissem. Né? E em João, capítulo 4, versículo 21, o nosso Mashiach, ele fala que não adoraríamos nem neste monte, nem em Jerusalém ao Pai. Né? Ou seja, em qualquer lugar, desde que em espírito e verdade. O versículo é assim, Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Então, mais uma vez, o nosso Mashiach, o nosso Salvador, ele deixou indícios, rastros, né? De que não precisaríamos mais necessariamente ir ao templo, porque, de certa forma, ele seria destruído. Então, não existe um empecilho para se cumprir a Torá com relação ao templo. Né? E não podemos dizer que somos ignorantes. Temos que ler as Escrituras, temos que vasculhar, temos que estudar minuciosamente. Então, o nosso Mashiach, nosso Salvador, colocou em nossas mãos o acesso ao Pai através unicamente dele, pois já não dependia mais exclusivamente dos judeus, porque os judaizantes estavam sendo uma pedra de tropeço para os demais.
Em Mateus 23:13, ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam aqueles que gostariam de fazê-lo. Compreendemos então a obra maravilhosa da salvação que o Altíssimo nos deu a todos nós. Não tínhamos condições de fazer parte do seu povo, estando o templo em pé, e os rabinos e o sinédrio nos colocando em empecilhos. Ademais, como faremos nós, que moramos na América do Sul, se apresentar no templo, lá em Jerusalém, 3 vezes por ano? Como faremos? Então, o Altíssimo é onisciente, ele sabe todas as coisas, e de antemão ele preparou para que nós pudéssemos servi-lo, nós pudéssemos fazer parte do povo de Israel, onde nós estivéssemos. Depois do Mashiach, podemos entrar em pacto com o Altíssimo e obedecer a Torá, estando em qualquer parte do mundo, sem intermediários, sem sacrifício de animais, etc., sem cumprir com essas regras básicas que tínhamos que cumprir quando o templo estava de pé. Basta se arrepender dos pecados, que é fazer techuvá, em hebraico, ter o testemunho do Salvador e cumprir com a lei, ou cumprir com o que é possível da lei. Paulo compreendeu todas essas coisas e compartilha esses ensinamentos. Por exemplo, em 1 Coríntios 11:23, a primeira parte, Paulo fala assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. E nós devemos deixar de ser extremistas e temos que buscar o equilíbrio na Bíblia. Nós não podemos ser como judeus que buscam cumprir a todo custo com a Torá, mas não aceitam a vida do Mashiach. Tampouco ser como o cristão de hoje em dia. O cristão que aceita a vida do Mashiach, tem fé no Mashiach, mas se recusam a Torá. A Bíblia é um livro que se completa em si mesma e não se contradiz. Os ensinamentos de Paulo têm um valor inestimável para nós que buscamos a verdade acima de tudo, mesmo que seja contra nossas crenças. Mas, para compreender os escritos de Paulo, o mínimo necessário é entender o significado real das palavras usadas pelo apóstolo e seu significado real na época, e não o significado que é dado hoje em dia. Temos que, as palavras que são usadas aqui, nós temos que saber o que significava na época, não agora. Então, hoje nós passamos por um problema muito grande com relação a isso, chamado de superficialidade. Tudo é superficial. Se você vê a palavra crer ou fé, inúmeras palavras. Então, nós ficamos só com o significado superficial dessa palavra e não nos aprofundamos. E dessa forma, não podemos absorver o que as Escrituras Sagradas nos têm a oferecer. Nós devemos de buscar a fundo esse conhecimento. Vamos usar como exemplo a palavra santo. Quando Paulo usava esta palavra, ou qualquer outro, vamos chamar de personagem bíblico, estava se referindo aos santos da Igreja Católica? Ou usando essa palavra no sentido que atribui Wikipédia, que é santo na Wikipédia, ou no dicionário Aurélio, Michaelis, seja o que for? É claro que não. Santo em hebraico é Kadosh. E aí temos que saber o que significa Kadosh. Um homem santo ou Kadosh nada mais é que uma pessoa justa, uma pessoa que cumpre com a lei, que cumpre com a Torá. Isto é santo. Não essa infinidade de santos que são
considerados pela igreja, beatificados pela Igreja Católica, né? Não tem sentido nenhum. Como eu disse no vídeo anterior, sim, existe santo da Igreja Católica que era santo. E esses santos são os que cumpriram a lei. Por exemplo, São Paulo, apóstolo, São Pedro, São Tiago. Só que não podemos ser devotos de santos, devotos de homens. O único digno de toda adoração é o Altíssimo, é o nosso Criador. Não podemos estar misturando as coisas. Os demais, São Bernardo, São Francisco, são isso, são aquilo. São pessoas que foram induzidas durante a sua vida pela Igreja Católica, aqueles costumes, aquelas tradições, aqueles ensinamentos antibíblicos, que eram pessoas relativamente boas. Aí diz, não, era um santo, ele faz milagres. Não! Não podemos cair nessas armadilhas. O único que opera milagre celestial no nosso meio é o nosso Criador, é o nosso Salvador. E o Criador age, opera através do seu Espírito Santo, do seu Ruach Kadosh. Mas a Bíblia ela relata que Paulo, que Pedro, que esse e aquele operavam um milagre. Inclusive tem um milagre muito conhecido, que até a sombra de Pedro, onde ele passava, curava as pessoas. Mas não era Pedro. Era o Ruach Kadosh, o Espírito Santo do Criador que operava esses milagres. Temos que compreender para não estar caindo em armadilhas. Existem muitas palavras usadas pelo apóstolo Paulo que em seu significado original querem dizer uma coisa, mas hoje deram um significado completamente diferente do original, trazendo muita confusão na compreensão dos escritos do apóstolo. Isso sem falar em péssimas traduções, como eu já mencionei. E por aí vai. Vejamos outra palavra, por exemplo, a palavra justo. Uma boa parte dos cristãos se considera justo porque respeita as leis do seu país. Eu não roubo, eu pago minha conta, ninguém me denuncia na justiça, eu dirijo direitinho, não levo multa no trânsito, não ultrapasso a velocidade permitida. Quer dizer, meu irmão, a justiça dos países, a justiça secular, devemos seguir, sim, devemos respeitar, claro. Só que quando a Bíblia fala justo, justiça, ela está usando do seu próprio material, que é a lei que está escrito nela. Não podemos misturar as coisas. Né? A Bíblia tem a sua própria lei, e se chama Torá. E o justo, segundo a Bíblia, é quem cumpre a Torá. Isso é claro. Só que eu volto a falar das igrejas, especialmente a católica, que ao longo de quase 2000 anos, começando lá por Constantino, antes de Constantino, existiam muitas pessoas antisionistas, que queriam apagar o rastro de Israel. E nunca conseguiram. E nem nunca vão conseguir. E daí para lá eles vêm querendo desfiliar Israel da Bíblia. Isso jamais vai acontecer. A Bíblia foi escrita por hebreus para hebreus, por israelitas para israelitas. Não tem como se desvincular isso. O povo escolhido do Criador é o israelita. O Criador não escolheu o americano, o europeu, o africano. Não.
A nação santa que é mencionada na Bíblia é Israel. E o que nós fazemos, o que eu venho fazendo, é tentando orientar as pessoas a que acreditem e realmente venham a fazer parte dessa nação santa. As portas ainda estão abertas. Basta você querer, você se permitir. Como eu comentei em outro vídeo, tem uma dúvida. E através dessa dúvida, será? Comece a pesquisar, comece a estudar, comece a se aprofundar. E não vai demorar muito para você também chegar à conclusão de que tem que se tornar um israelita, tem que entrar em pacto com o Altíssimo. Porque o Altíssimo só tem pacto conosco se nós temos pacto com Ele. É uma via de duas mãos. Não é? Se nós obedecemos o Altíssimo, fazemos o que Ele determina, a palavra, as Escrituras Sagradas, então Ele vê que estamos assumindo um compromisso com Ele. E aí então Ele, se Ele está assumindo um compromisso comigo, eu também vou assumir um compromisso com Ele. É assim que funciona. Mas enquanto você for morno, e você sabe o que é ser morno, o que acontecerá com os mornos, o Altíssimo não vai dar bola. É assim que funciona, queira você ou não. Vamos continuar aqui. Temos que entender definitivamente que devemos estabelecer que cada coisa, cada estudo, deve usar os recursos que este invoca. Se estou estudando direito, eu tenho que usar um livro de lei civil, criminal, secular, e também procurar aprender o linguajar, os métodos de petições, etc. Se estou estudando geografia, eu tenho que usar mapas, relevos, divisões territoriais, políticas, etc. Se estou estudando literatura, então eu tenho que, principalmente, procurar ler livros de escritores renomados. E, com isso, saber como era a vida na época que esse escritor estava escrevendo. A cultura desse escritor, o perfil dele, para poder ter um conhecimento daquele livro que ele escreveu. Porque muito se baseia, por exemplo, no escritor, o momento financeiro que ele estava atravessando. Isso aí induz o escritor, querendo ou não, a colocar, deixar rastros nas suas escrituras, algumas coisas assim, que dá para perceber isso que vem acontecendo. Se são momentos que o escritor viveu em época de guerra, se o escritor estava apaixonado. Então, compreendemos os escritos assim, fazemos um estudo profundo, mas, quando estudamos a Bíblia, acreditamos que uma leitura simples é o suficiente para compreender todo o significado. Ainda mais, porque a Bíblia ela foi escrita num lapso de tempo de aproximadamente 4.000 anos. Vamos falar do ano 0 até o nascimento do Mashiach. 100 anos depois do Mashiach, vamos colocar 4.000 anos. Ou 2.000 anos, porque ela foi escrita por Moisés. Moisés, mais ou menos 2.000 anos depois de Adão e Eva. E ela foi concluída há 2.000 anos atrás. Estamos completamente equivocados com o nosso método ocidental de estudar esse precioso livro. Lemos as Escrituras como se ela tivesse sido escrita ontem, de acordo com a nossa cultura, nossa linguagem, nossos costumes, e pior,
Acreditamos que com a simples leitura desses escritos é o suficiente para interpretarmos completamente esse livro. Não tem lógica nos conduzir a essa crença. O coração do homem é enganoso. Né? Temos que obedecer sempre o nosso Salvador. E ele ordenou em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Né? Isso o nosso Salvador falou. Agora, o que quer dizer examinar? Né? Vamos compreender um pouquinho melhor qual é essa ordem do nosso Salvador. O dicionário Michaelis diz assim: examinar é proceder ao exame de, investigando e inspecionando de maneira atenta e minuciosa, submeter a exame ou teste, meditar a respeito de, estudar, ponderar, refletir sobre. Você tem feito isso? Ou você lê um versículo da Bíblia e liga na sua cabeça a sua imaginação. E aí, não, eu compreendi tudo. Está errado, irmãos. Não é por aí. Né? Se tratando de escritos tão importantes, também não podemos deixar de estudar, juntamente com a Bíblia, aspectos como geografia, né, de Israel, cultura, costumes, tradições, idioma, contexto histórico, contexto do templo, contexto comparativo com o Velho Testamento, assim como faziam os de Bereia. Né? Como vamos comparar o Novo Testamento, né, que traz muitas dúvidas para os irmãos, como devemos de fazer? Aí, numa ocasião, sempre em torno de Paulo, né, como é o nosso estudo que estamos fazendo, temos que fazer como as pessoas de Bereia, que em Atos 17, 11, os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias o Velho Testamento, as Escrituras Sagradas, para ver se tudo era assim mesmo. Você tem feito isso? A pergunta é, como assim? Então quer dizer que se os ensinamentos de Paulo fossem contra as Escrituras Sagradas ou a lei, os de Bereia rejeitariam tais ensinos? Exatamente. Então, vamos ler outra vez o Atos 17, 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem, né, da vinda do Mashiach, que Paulo estava dizendo, com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E os bereanos eram considerados mais nobres por causa disso. Por quê? Porque eles ouviam tudo o que Paulo dizia. Deixa eu consultar lá no Antigo Testamento, ver se assim realmente é. Né? A vida do Mashiach tem que ser assim. O Mashiach é a porta de entrada. Então nós temos que, porque a lei nunca, jamais foi abolida. Então temos que cumprir a lei e temos que aceitar que esse é o nosso Messias, que já é profetizado desde o Pentateuco, né? Que viria o Mashiach, desde os primeiros livros da Bíblia, né? Que viria o Mashiach. E eles estudaram e chegaram nessa conclusão, realmente. Né? E essa é a verdade. Se os bereanos, por examinar as Escrituras para certificar se os ensinamentos do apóstolo Paulo não contradiziam o Velho Testamento, foram considerados mais nobres, como seriam considerados os que entendem e defendem que o apóstolo Paulo era contra a lei?
apóstolo Paulo diria de você que defende essas interpretações, esses ensinamentos? O que Paulo diria de você? Lê a carta de Paulo e fala assim, não, Paulo era contra a lei. O que Paulo diria de você? Temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Somos induzidos ao erro constantemente através dos líderes religiosos. Quando você não pegar a tua Bíblia e ler com seriedade, com compromisso, examinar as Escrituras, buscando a verdade, se desligar desses contos, desses malabarismos que fazem esses líderes religiosos para dizer que Paulo era contra a lei, que isso e que aquilo. Quando você não fizer isso, você vai continuar no erro, no engano. E isso tem acontecido com milhares de pessoas por comodismo. Porque está bom do jeito que está, tudo bem. O pastor falou lá, É como eu sempre comento, entende? Terceirizamos nossa salvação. E as consequências vão vir sobre nós. É claro que vai vir sobre esses tais líderes, mas quem vai pagar com a nossa alma somos nós. Né? Aí voltando lá, todos, sem exceção, estamos destituídos da glória do Altíssimo, conforme Romanos 3:23. Todos estamos. Seja israelitas, seja gentis, seja das nações. Qual é o plano do Altíssimo, então, para a nossa salvação? Eu acho que é uma pergunta cabível no momento, né? Por que o Altíssimo enviou seu Filho para morrer por nós? Você deve se perguntar, puxa vida, mas será que eu tenho aprendido errado então? Muitas são nossas perguntas a respeito dos ensinamentos verdadeiros. Mas uma só é a verdade, uma só é a resposta. E está lá em Marcos 16:16. Um versículo bem pequenininho, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Somente isso. Essa é praticamente um resumo, bem resumido. Mas é isso. Mas não podemos interpretar as Escrituras de qualquer jeito. Temos que esquadrinhar as Escrituras. Está escrito assim: quem crer. Afinal, o que quer dizer crer? Em hebraico, que é o idioma oficial dos israelitas da Bíblia, crer corresponde à palavra amã, que corresponde no dicionário Strong H539, quer dizer apoiar, confirmar, ser fiel, permanecer firme, confiar. Em outros dicionários, ir para a direita, confiar plenamente, agir de acordo com essa confiança, viver de acordo com os princípios dessa crença. Não podemos, irmãos, ser superficiais nessas palavras, que elas dão norte para nós. Elas dão norte para nós. E todos acreditávamos que crer era simplesmente acreditar. Outra vez, utilizando dicionários seculares para tentar compreender as Escrituras Sagradas, onde cada palavra ela tem um significado muito mais profundo que a nossa compreensão humana e ocidental é capaz de discernir.
Não podemos tratar esses ensinamentos na base de mais ou menos. Não podemos. Temos que obedecer a Mashiach, temos que esquadrinhar as Escrituras. Né? E aí fala assim, né? Quem crer e for batizado. Aí vamos ver o que é batismo. O que significa batismo? Batismo é imersão. É tevilá em hebraico. E aí vamos entrar, eu fiz uma busca também para responder o que é batismo. E diz assim: em observância ao conceito de purificação da tradição bíblica judaica, trata a imersão como objeto de uma legislação rigorosa, uma vez que dela depende o estado de pureza ritual para o bom funcionamento da aliança com Adonai, o nosso Criador. Os sacerdotes se imergiam antes de vestir suas roupas litúrgicas para entrar no santuário. E aí podemos encontrar em Êxodo 40:12, Levíticos 8:6 e Levítico 16:4. Outra passagem diz: todos os que eram considerados em estado de impureza ritual, né, tinham que passar pela tevilá. Está em Levítico 15:14, Levítico 15:16, Levítico 15, de 18 ao 20, e Levítico 17:15 e Números 19:19. A necessidade de uma legislação rigorosa vem pelo objetivo de que não venhamos apenas cumprir um ritual de purificação, mas sim de santidade, isto é, com a verdadeira intenção para que sejamos verdadeiramente limpos. Né? O estado de impureza obriga o homem a se purificar para reencontrar a integridade que lhe permite o retorno à vida sacramental. Esta é a proposta, por exemplo, de João, né? João imersor. Né? João é apresentado como aquele que foi incumbido de ensinar e orientar, preparando o caminho, e com habilidade reunindo, ou seja, juntando e ligando o primeiro testamento com o segundo testamento. A imersão que João praticava tem o simbolismo judeu tradicional da purificação das faltas para um bom funcionamento da aliança com o Eterno. João anunciava a palavra libertadora de Adonai. O outro batismo, como é no caso dessa passagem, né, todo o que crer e for batizado, é assim: foi determinado a nós depois da vinda e morte do nosso Salvador, o nosso Mashiach. Devemos ser emergidos em nome do nosso Salvador e somente no nome verdadeiro dele. Não existe tradução de nome, né? Pois ele é o representante do novo pacto ou da nova aliança, somente em nome dele, né? Volto a repetir, quase toda a Escritura Sagrada se resume neste pequeno versículo de Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, se você não crer, será condenado. Se não viver de acordo com os princípios dessa crença, será condenado. O que quer dizer crer? Viver de acordo com os princípios da sua crença. Esse é o significado. Alguns podem dizer: mas Paulo escreveu em Gálatas 5:6, porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem feito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Corretíssimo. Não é? Nosso Salvador, ele não veio para mudar ou abolir a lei, como lemos em Mateus 5:17, onde ele diz: não pensem que vinha abolir a lei dos profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. O propósito principal do nosso Salvador é a reconciliação do homem com o nosso Criador, como vemos em 2 Coríntios 5:18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo,
por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que então quer dizer Gálatas 5:6? Quer dizer que não importa se você é gentil ou judeu, circuncidado ou não, nosso Salvador foi sacrificado para pagar por nossos pecados antes cometidos, como está em Romanos 3:25. Uma porta para ser reconciliado com o nosso Criador, é o nosso Mashiach. É para isso que o nosso Mashiach veio, que o nosso Salvador veio. Ele morreu para isso. Uma vez crendo nessa graça maravilhosa e sendo imersos ou batizados em nome do verdadeiro do nosso Salvador, estamos reconciliados com o Altíssimo. E então começamos a caminhar e obedecer suas diretrizes, nossas orações, então serão ouvidas. Por quê? Porque em Provérbios 28:9 está escrito assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis, serão abomináveis para o Altíssimo. Circuncidaremos nosso coração obedecendo o Altíssimo e nosso Mashiach. Essa obediência está em crer. Esse é um dos significados dessa palavra. Dentro dessa obediência também está entrar nos pactos do Altíssimo, obedecer a lei, a Torá. Daí por diante, o Rosh Kadosh, o Espírito Santo, nos guiará para aperfeiçoarmos e nos deixará na estatura do varão perfeito. Né? Só tem uma questão, que esse mistério, esse ministério da reconciliação não é para todos. Não é para todos. Vamos usar para ilustrar a passagem, né, onde o nosso Mashiach fala, né, que está em Marcos 4:11-12, onde está escrito: o Salvador então lhes revelou: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas, com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendam. E isso para que não se convertam e sejam perdoados os seus pecados. É delicado, tem pessoas que não é para aceitar. Muitos não compreendem e rebatem ferozmente essas verdades. Outros sentem uma pequena inclinação no coração. Isso, meus amados, é o Espírito Santo dentro de você, operando para a sua salvação, para que a verdade seja revelada no seu entendimento. Deixe de acreditar e repetir os ensinamentos que você ouve desde a sua infância, pois isso nada mais é que um leitinho estragado que você tem tomado e faz mal para você. Não podemos crer absolutamente no Altíssimo, onipresente, onipotente, onisciente, se aceitamos que o Criador, o seu Filho, mudou as leis. O Criador é perfeito. Ele sabe o que acontecerá daqui a 10 mil anos. Por que ele haveria de fazer uma lei e depois voltar atrás? Não, o Criador não é assim, ele não volta atrás, muito pelo contrário. As leis, os pactos, você pode ver que são perpétuos. As festas são perpétuas. Devemos de praticar pela eternidade. Como dizer, então, que a lei foi abolida? O Altíssimo é imutável e conhece o passado, o presente e o futuro. Talvez você esteja pensando que esse negócio de Torá, a lei, é somente para os judeus. Outro engano que o inimigo, através
dos tais líderes religiosos, né, tem feito você acreditar. Porque o nosso Salvador falou em João 4:22, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Por que o nosso Salvador falou isso? Então vamos entender. Ele não falou que a salvação veio dos judeus, dizendo que o nosso Salvador veio dos judeus. Não. Ele está falando no tempo presente. Vem dos judeus. O apóstolo Paulo, em Romanos 11:17-21, escreveu: se alguns ramos foram cortados e você, sendo uma oliveira brava, foi enxertado entre outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? Está certo? Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulha, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Paulo deixa bem claro que todos temos que ser enxertados na oliveira verdadeira, que é Israel. Então, a partir dessas bases bíblicas, podemos então fazer uma leitura das cartas paulinas, desde que seja utilizada uma Bíblia com uma tradução não muito romanizada, pois algumas traduções são completamente antissemitas e enganosas. Nos próximos vídeos, que faremos um tipo de um passeio, pelas cartas do apóstolo Paulo. E tendo em mente essas pequenas bases bíblicas e sabendo o significado das palavras-chave, como mencionei, algumas, como crer, batismo, santo, justo, examinar, agora vamos também ver algumas outras palavras. Por exemplo, fé. Fé em hebraico é emuná. E a definição de fé é: desta palavra muitas vezes provoca confusão, pois algumas vezes fica parecendo que fé é um salto ao rumo desconhecido. E não é isso. A palavra emuná, que significa confiança, e sua definição se aproxima de obediência. E isso está em linha com aquilo que temos nas Escrituras. Assim como temos que treinar, para ouvir sinfonias, temos que treinar. Não temos? Os grandes apreciadores de orquestras, eles conseguem discernir qual instrumento está tocando, a tonalidade, se está em equilíbrio harmônico com os demais. Ou apreciar grandes obras de arte. Temos que, quando visitamos alguns museus, inclusive, temos que fechar quase que totalmente os olhos assim para poder apreciar uma certa pintura. Mas isso, temos que aprender como se faz. Temos que aprender, então, a ter fé. Esse treinamento que se apresenta a nós de duas formas, uma é o estudo da Torá e a outra está relacionada à obediência dos mandamentos. Por meio da Torá, aprendemos o que ele nos ordena, o que o Altíssimo nos ordena. Por meio dos mandamentos, praticamos como cumprir a vontade do Altíssimo. E é desta forma que nos abrimos para o eterno e exercitamos a nossa fé. Então, fé é praticamente obediência.
E você também acreditava que, não, é como crer. Eu acredito. Não é só isso. Então, quando a palavra menciona, né, essas palavras-chave, temos que ter na ponta da língua, ter muito claro em mente o que realmente querem dizer, para que possamos compreender as Escrituras. A outra palavra é arrependimento. Né? O que é arrepender-se? Né? Por exemplo, como se arrepender por ter feito mal ao próximo? Né? Quando você estiver sozinho, diga em voz alta: Altíssimo, sinto muito pelo pecado que cometi em sua presença. E aí você diz ao Altíssimo qual é o pecado. Desculpando-se e compensando a pessoa que foi afetada pelo seu erro. Se a princípio essa pessoa não te perdoar, né, continue tentando até que a pessoa te perdoe. Né? Porque se o seu erro, o seu pecado, né, foi algo entre você e outra pessoa, não seria justo para o Criador perdoar você, né, sem envolver a pessoa que se sentiu ofendida. Não tem sentido. Então é necessário haver uma reconciliação. Né? O arrependimento, né, com relação a outra pessoa, por exemplo, se você pegou indevidamente algo que não te pertence. Né? E depois, com o passar do tempo, né, começou a pesar na sua consciência. Você acredita realmente que é só entre você e o Criador? Temos que ressarcir a pessoa, o prejuízo que causamos, a mentira que falamos contra alguém. Temos que consertar o nosso erro. Isso é arrependimento. Isso é fazer techuvá. Arrependimento vem da palavra que se chama techuvá. E techuvá significa isso. O arrependimento que foi traduzido, eles dão um significado hoje em dia lá e você acha que está certo, mas não é assim. Temos que ser, entende? Temos que ser santos. Essa é a palavra. Mas não é o santo católico, nem cristão. Techuvá, né? Arrependimento. Aí diz, essa daqui é a Wikipédia. Literalmente, retornar. Né? Esse é o que quer dizer o significado da palavra techuvá. É a prática de retornar às origens do judaísmo. Também tem o sentido de arrependimento dos pecados, de forma profunda e sincera. Quando a palavra é analisada no sentido de arrepender-se, consiste em um processo em que o judeu identifica as áreas em que é fraco, examina suas atitudes e controla seus desejos e instintos que o desviavam do caminho do Altíssimo, retornando assim ao seu Criador, o Deus Elohim. Techuvá é o retorno ao eu original. As más atitudes das pessoas são um esconderijo de sua verdadeira alma. O que quer dizer escritura sagrada, ou simplesmente escrituras? Muitas vezes mencionada no Novo Testamento, as escrituras sagradas são compostas por 24 livros, pela Torá, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas e alguns escritos. Né? Esse é o significado da escritura sagrada. Aí vemos lá que Paulo fala que o nosso Salvador fala da escritura sagrada, e em várias partes do Novo Testamento fala da escritura sagrada. Só que tem que ficar bastante claro para nós que quando eles falam escritura sagrada, eles estão se referindo ao Velho Testamento. Outra palavra é pecado. A própria Bíblia define o que é pecado, com muita clareza. Né? O que é pecado para você? O que é pecado para você pode não ser a definição correta, bíblica.
Porque em 1 João 3:4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgrede a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei, da Torá. Mais claro possível. Não adianta o Papa, o padre, o pastor dizer o que é pecado e o que não é. Não, o pecado está muito claro. Está lá em João, 1 João 3:4. Né? Pecado, assim como também iniquidade ou anomia, nada mais é do que transgressão da lei. Aonde você vê lá o iníquo, a iniquidade, por exemplo, lá em Mateus, não me lembro qual é o capítulo, Machia fala: longe de mim vocês que praticam a iniquidade. Longe de mim vocês que violam a Torá. É isso que Machia falou. Essa é a verdade. Agora, com essas definições reais bíblicas, podemos ter uma compreensão mais acertada da Bíblia, especialmente das cartas de Paulo. Né? E assim, decifrar esses escritos tão importantes para nós que buscamos a verdade. Né? Temos que considerar algumas informações com respeito ao apóstolo Paulo e seus escritos. Primeiro, Paulo era um fariseu, portanto era um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas do Velho Testamento. Paulo era fabricante de, você vai falar tendas? Não é. Paulo não era fabricante de tenda, Paulo era fabricante de talit. Aí você fala, não, mas a minha Bíblia fala tendas. Lá no dicionário Strong também fala tendas. Mas está errado. Não é? Como é que vai se traduzir talit para o grego? É a mesma coisa que traduzir talit para português. Qual é o nome disso em português? Não existe. Não existe. Talit é uma palavra hebraica, que nem em grego, nem em latim, nem em romano, em nenhum lugar existia. E isso faz parte da Torá. O Altíssimo determinou que o homem deveria de usar o talit. E o Altíssimo escolheu Israel. E só falou para Israel isso. E só Israel detém isso. Em lugar nenhum no mundo existe isso. Como eles iam traduzir para grego talit? Eles não usavam, nem sabiam o que era. Aí eles colocaram lá a fabricante de tenda. Em Mateus 6,6, o nosso Salvador fala assim: quando fores orar, entra no teu quarto, em secreto, não sei o quê. Está errada essa tradução. O nosso Salvador, ele disse: quando fores orar, entra debaixo do teu talit. Essa é a tradução verdadeira. Não é? Interessante, né? Como nos enganam. Voltando a falar de Paulo. Como todo o conhecimento que tinha Paulo a respeito das Escrituras Sagradas, é até muito natural que ele recebesse essa responsabilidade de instruir os demais. Né? Paulo, em seus escritos, citou aproximadamente, nas cartas de Paulo, ele citou aproximadamente 183 passagens bíblicas da Torá e dos profetas. E nenhuma delas foi para dizer que, não, isso aqui, aquela passagem assim está abolida, está anulada. Ele usava a Torá, usava o Velho Testamento para instruir as pessoas. E aí diz, não, a lei foi abolida. O grande embate de Paulo sempre foi que todos estamos destituídos da glória do Altíssimo e devemos
todos entrar no caminho da salvação através do Mashiach, e não pelas obras legalistas, que não tem nada a ver com a Torá. Uma vez aceitando o Mashiach como nosso Salvador, circuncidamos nosso coração. E então entraremos nos pactos do Altíssimo, e assim seremos salvos. Eu acredito que ficou clara a função primordial do nosso Salvador. Ele morreu para pagar pelos nossos pecados dante cometidos. O que são pecados dante cometidos? É a violação da Torá que cometemos antes de vir até o Mashiach. Uma vez entrando nesse concerto com o Altíssimo através do Mashiach, podemos então começar a obedecer os mandamentos do nosso Criador e ser aceito por ele. O processo é simples, basicamente 6 passos. Primeiro, crer que nosso Criador é o único e digno de toda adoração e amá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o coração e de toda a nossa alma. Segundo, crer e aceitar que nosso Salvador veio a este mundo com o objetivo principal de ser expiação, sacrifício para pagar por nossos pecados, por nossa iniquidade passada. Através dele, podemos ter acesso ao Pai. Terceiro, circuncidar o coração e transformar-se em uma nova criatura. Não cometer mais os pecados que cometíamos. Quarto, batizar-se em nome verdadeiro do nosso Salvador. E cinco, estudar e praticar a lei do Altíssimo, a Torá, para conhecer nosso Pai e fazer a sua vontade. E 6, entrar nos pactos do nosso Criador, fazer parte do seu povo escolhido, porque o Altíssimo não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Simples assim. Não se esqueça que em Mateus 5,45, nosso Salvador disse: para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Justo, segundo as Escrituras Sagradas, é quem cumpre com a Torá, a lei do Altíssimo. Você é um justo? Aí em Hebreus 10:38 diz assim: o justo viverá pela fé. Mas o que realmente está escrito em Hebreu? Vamos lá. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Você é justo? E você vai viver pela fé? Sabendo o que é justo, o que é ser justo e o significado real da palavra fé? Você se enquadra nisso? O apóstolo Paulo estava em contra de inverter esse processo que eu falei, que são os 6 passos. Os judaizantes, na época, exigiam que o novo convertido entrasse em pacto em primeiro lugar. E isso não era correto na época, nem agora. Você não pode permitir que as pessoas exijam que você agora, não, você tem que se circuncidar para fazer parte do povo do Altíssimo. Não. Esse é um processo, é devagar, tem as suas fases, as suas etapas. Entende? E temos que respeitar isso. A menos que você diga assim, não, eu compreendo perfeitamente o que quer dizer isso tudo, entende? Eu estou realmente preocupado, porque somente agora eu fui entender verdadeiramente as Escrituras, que era o mais rápido possível entrar em pacto com o Altíssimo, porque de verdade eu compreendo que essa é a necessidade de todo israelita, de todo filho do Altíssimo. E é diferente. Agora, para ir aprendendo,
passo a passo, né? Se alicerçando. Então, temos que cumprir. Né? E Paulo já estava muito contrariado com essa inversão, né, exigida aos novos convertidos. E, ademais, os judaizantes também queriam que os novatos cumprissem com as obras da lei, né, que nada mais é do que leis criadas por homens, obras legalistas da lei. Né? E Paulo estava realmente muito chateado com isso. Né? Nas cartas do apóstolo, se ler com um pouco de atenção, notaremos facilmente que existem contradições de acordo com algumas traduções. Com respeito à lei, né? Com respeito à Torá. Mas, se lermos, né, entendendo o significado real, bíblico das palavras utilizadas pelo apóstolo e tendo em mente o processo pelo qual deveriam os novos convertidos ingressar nessa fé, compreendemos a realidade desta obra maravilhosa que nosso Criador nos presenteou. A graça da salvação para todos os que queiram ser salvos. Né? O perdão dos nossos pecados nos é oferecido gratuitamente. Né? Devemos ser obedientes ao Pai. E Ele nos deu o seu manual de instrução. E fez chegar esse manual de instrução até nossas mãos, para que não sejamos enganados. Agora, podemos caminhar pelas sendas antigas, sem tropeçar. Esse é o manual de instrução. Não saia daqui. Com essas palavras, olha, tem aqui, por exemplo, santo ou justo, quem é? Quem cumpre a lei. Não dá para ler, né? Mas se você tirar um print, você pode depois ampliar a foto. Né? O que é escrituras sagradas? Basicamente, todo o Velho Testamento, a Taná. O que é pecado? Anomia, iniquidade. Essas três palavras, o significado é violação da lei. O que é examinar? É inspecionar minuciosamente. Batismo é imersão, né? É se purificar, como é a Tevilá do Antigo Testamento. Com a vinda do Mashiach, com a vinda do nosso Salvador, nós entramos em pacto. Né? Confiar, agir de acordo, que é crer, né? Crer é confiar, é agir de acordo com os princípios dessa crença. Quais são os princípios da nossa crença? Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Fé, que significa emunar, significa obediência. Arrependimento, techuvá em hebraico, é retornar às origens. Aí muitas pessoas, né, continuando, né, nosso tema, dizem que, Paulo é contra a lei. E vamos fazer uma breve leitura aqui, por exemplo, né, de uma passagem que está em Atos, né, Atos 21. E começamos, são 9 versículos, né, do 17 ao 26. E aí diz assim: E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago. Quem era Tiago? Jacobo, o nome da verdade, não é Tiago. Quem é ele? Irmão do Salvador, filho de Maria também. Quanto tempo, mais ou menos, ocorreu o que estamos lendo agora? Quase 30 anos depois da morte do nosso Salvador. Então, Paulo estava ali com Jacobo, com Tiago, que era irmão do nosso Salvador. E todos os anciões vieram ali. Havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Altíssimo e disseram: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados
de que ensina a todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. O que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto de Nazireu. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que não há nada daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Será que está errado esse versículo aqui? Será que é uma mentira isso? Tiago, Jacobo, irmão do nosso Machia, nosso Messias, o nosso Salvador, estava com Paulo. E Paulo entrou no templo, fez um pacto que está aqui na Torá, o pacto de Nazireu, como corresponde, lá no templo, fez a oferta dos animais, raspou a cabeça, como manda a Torá, como manda a lei. Aqui está escrito, é tudo mentira que fala que você está contra a lei. Então faz assim, para provar para eles que você realmente continua. Até quando, irmãos, vamos permitir ser enganados? Porque vamos ser realistas, né? Já não é mais uma questão de inocência. Não, eu não sabia. Eu nunca escutei. Não, já não é mais uma questão de inocência. É uma questão de comodismo. Esse comodismo vai nos condenar se seguirmos assim. Afirmo, sem medo de errar, que Paulo era a favor da lei, cumpridor da lei, e ensinava a que cumprisse com a lei. E o testemunho, testemunhando o nosso Salvador, a vida do Machia. É isso que Paulo fazia. Quem disser o contrário disso, está mentindo. E o pai da mentira é o inimigo das nossas almas. Então, muito cuidado, irmãos. Temos pouco tempo. Não se permita cair na beira da praia que estamos. Estamos bem perto da nossa terra prometida. Não se permita, irmãos. A palavra nos diz, o inimigo está rugindo ao nosso lado, né, querendo devorar-nos a qualquer custo. E está acontecendo isso. E vocês estão se permitindo. Ainda há tempo. Tá bom? Um forte abraço a todos. Shalom, shalom. Que o nosso Criador te bendiga em nome do nosso Salvador. Shalom, shalom.